Então, pessoal, vamos fazer reverência para nós começarmos a leitura do Śrīmad Bhagavatam, o canto 1, Criação, e capítulo 5. Nadara apresenta instruções sobre o Śrīmad Bhagavatam, a Vyasadeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos fazer a leitura do verso 19 e o verso 20. Eu vou fazer a tradução em português, dada por Srila Prabhupada. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material como os outros, os trabalhadores frutivos e os demais, porque uma pessoa que tenha uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor não pode fazer nada além de se lembrar repetidamente desse êxtase. Vou fazer a leitura novamente. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material, como os outros, os trabalhadores frutivos e os demais, porque uma pessoa que tem uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor não pode fazer nada além de se lembrar repetidamente desse êxtase. Jai. Vou fazer agora a leitura do verso 20. Tradução. O próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, este cosmo, e ainda assim está à parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele, nele repousa e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso. Eu apresentei apenas uma sinopse. Repetindo, o próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, este cosmo, e ainda assim está à parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele, e nele repousa, e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso. Eu apresentei apenas uma sinopse. Jai, Hare Krishna. Bom dia, Namastê, Hare Krishna para todos, para todas. Obrigado, Tulasi. Obrigado, Márcia. Eu vou ler, então, o sânscrito. Om Navajano Jatu Katanchana Vrajan Mukunda Sevi Anyavat Anga Samstrim Smaran Mukundangri Upaguhanam Punarvyahuttam Ichen Narasagraho Jana. Verso 20. Idam I Vishwan Bhagavan Ivetaro Yato Jagasthana Niroda Sambhava Tadi Swayam Veda Bhavam Stata Pite Pradesha Matram Bhavata Pradarshitam. Om Agyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região desse Jagat, a manifestação cósmica, que é repleta de ignorância sobre a meta suprema da existência, o mestre espiritual, repleto de compaixão pelas almas condicionadas, abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico revelado. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o coração cheio de gratidão. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Aqui, olha como começa, como termina o verso 20. Narada Muni, ele trata o seu próprio aprendiz, discípulo, que é Srila Vyasadeva, como Vossa Excelência. Olha que classe, né? Que exaltação, que o próprio mestre espiritual está tratando o discípulo dele dessa forma. Narada Muni era um ser excepcional, era um Deva, ele é um dos poucos seres que ele recebeu como é que se diz? Uma bênção do Senhor Supremo para poder, ele tinha capacidade mística de se transportar a diferentes, não só planetas, mas assim, níveis, né? Os níveis intermediários que somos aqui na Terra e os planetas superiores, que são os planetas celestiais, onde moram os devas. Então, ele tinha essa capacidade né, de poder viajar. Ele era um místico. E ele foi o mestre espiritual de grandes sábios, grandes personalidades que existiram na história, que são narradas no Srimad Bhagavatam. E um deles é Srila Vyasadeva, que ele foi considerado a expansão literária de Deus, né? Para poder compilar uma quantidade de literatura tão importante para a humanidade como os Vedas. É algo assim, um ser humano normal não tem essa capacidade, é impossível. Então, ele é um Shaktavesha avatar, um avatar, né? Com uma Shakti especial para poder injetar na humanidade esse conhecimento. Por isso que os Vedas não é um conhecimento mundano, quer dizer, tem a parte... Nos Vedas tem de tudo, né? Os Vedas como um manual, quando você compra uma máquina, né? Você compra um computador, aí você recebe o manual como usar corretamente a máquina para não quebrar, e se ela quebrar, como consertar. Então, os Vedas é assim, eles te dão um conhecimento sobre todas as áreas do conhecimento para a gente poder viver, para o ser humano poder viver corretamente, e também as técnicas para poder se curar da loucura, da ignorância, onde ele vive, nessa ilusão, nessa ignorância constante. Então, tem todos os tipos de yoga, de meditação, de liberação. Os Vedas é muito vasto, muito intelectual, e antigamente eram só os brahmanas, os eruditos que estudavam os Vedas. E com o passar do tempo, olha o paradoxo, é bem interessante, porque mais a era de Kali avança, que, assim dizendo, fica mais degradada, num sentido, porque no outro sentido, nós estamos avançando mais a liberdade de conhecimento, né? Porque muitos dos conhecimentos que eram escondidos da humanidade, hoje em dia foram revelados ao mundo, né? Srila Prabhupada é um deles, o fundador do movimento ISKCON, Sociedade Internacional pela Consciência de Krishna. Ele traduziu para o inglês a Bhagavad Gita, tal como é, e todo o Srimad Bhagavatam e outros livros importantíssimos. Então, esse conhecimento que era para poucos se tornou, de repente, assim, disponível a toda a humanidade, a todo aquele buscador que procura esse tipo de respostas, esse tipo de conhecimento, né? Então, é um conhecimento que é tão exaltado, né? Que é tão exaltado que ele nos explica quem somos nós, quem é a posição do Senhor Supremo. Na Bhagavad Gita é ele mesmo que fala, o Senhor Supremo que dá o ensinamento. E o Bhagavatam fala dele, fala do Senhor Supremo. Então, ele diz que a personalidade de Deus, o Senhor Supremo, ele se manifesta como a sua forma impessoal, nessa manifestação cósmica,
que emana dele, nele repousa, né? Como a Bhagavad Gita diz, tudo que existe, tudo, absolutamente tudo, repousa como pérolas numa corda. Não tem nada, nada independente. Se você põe uma pérolazinha, por mais pura e cristalina e brilhante que ela seja, sem um cordão, ela vai cair, vai desaparecer. Ela não consegue viver sozinha. Mas se você coloca todas as pérolas dentro de um cordão, você faz um maravilhoso colar de pérolas, e todas ficam, cada uma vai brilhar, vai existir, né? E elas vão poder ter a sua dignidade. Então, é a mesma coisa, tudo repousa nele, no Senhor Supremo. E durante, ele é a fonte da criação, a fonte da aniquilação, ele é tudo, e ao mesmo tempo ele está fora dessa criação, né? É tudo paradoxal. Quando você quer entender tudo, algo que tem a ver com Deus, com o Supremo, você tem que usar esse aforismo que ele foi trazido, acho que foi a primeira pessoa na humanidade que trouxe esse conceito, que ele é tão precioso. Se você aplicar isso, perdão. Um segundinho, por favor. Deve estar uma friaca danada lá em São Paulo. Se você aplicar esse conceito na sua vida, na sua busca de tentar entender a vida e o Supremo, você vai conseguir fechar as contas, senão você não consegue. Porque tudo que tem a ver com o seu Supremo é algo que foge do tridimensional, é algo que está além das nossas limitadas capacidades. E esse aforismo, em sânscrito, é assim: Atintya Beda Abeda Tattva. Isso significa o quê? Que a verdade, ela é uma e distinta simultaneamente. A verdade é uma e variada, distinta simultaneamente. Então, isso significa que tudo é e não é ao mesmo tempo. Ela é uma e ela é diferente. E tudo isso se aplica ao Supremo para poder entendê-lo. Então, ele está e não está ao mesmo tempo na sua manifestação. Porque ele é tão inconcebível. E se você tenta dizer ele é assim, tá certo, mas falta uma outra parte. Porque ele é completo, então ele tem isso aqui, ele tem isso aqui, ele é ele é diferente, ele está presente em tudo, porque você vê tudo que é manifesto vem dele, né? E ao mesmo tempo ele não está dentro, ele é como o criador de uma máquina, que ele não está presente dentro da máquina, mas a sua energia criadora está dentro. E tem um outro verso importantíssimo dos Upanishads, que diz assim, o todo completo, ele é completo em ele mesmo, sempre completo. Mesmo se você corta partes dele, ele continua sendo completo. Então, ele nunca é diminuído. Então, tudo é isso que a gente fala, que é Atintya Beda Beda Tattva, que é um e diferente simultaneamente. É um conceito assim, maravilhoso que você pode aplicar em tudo que você relaciona com o Supremo, você pode aplicar esse princípio e vai dar certo, vai fechar a equação. Então, com esse conhecimento que ele tá falando para Srila Vyasadeva, falar assim, você tem que transmitir esse conhecimento sobre o Senhor Supremo, porque uma vez que um ser, uma alma condicionada, ela experimenta o sabor, né, das qualidades da pessoa do Supremo, ele não consegue mais ser a mesma pessoa, ele não consegue mais esquecer. Lembra alguma experiência assim que você teve na sua vida? Não sei, o primeiro amor, a primeira paixão, hoje quase não existe mais. Lembra antigamente
aquelas rosas enormes, perfumadas naturalmente, que existiam na casa das avós, né, que hoje quase não existe mais. É um perfume, assim, uma rosa enorme, rosa ou às vezes vermelha. Assim, aquilo eu acho que eu ainda tenho experiência disso e quando eu vou lá para trás para tentar lembrar, eu não encontro mais hoje em dia. Não existe nem nas floriculturas, nem em nenhum lugar. Mas esse perfume, esse aroma ficou registrado em mim e eu não consigo mais esquecer. E isso daí é algo mundano, é algo assim, assim chamado material. Mas imagina quando um ser experimenta o sabor da doçura de experimentar, entender o Supremo, suas qualidades, sua pessoa, tudo sobre ele fica com algo gravado dentro dele que ele não consegue mais esquecer. É como se o Senhor Supremo, ele imprimiu, assim, sabe, como um carimbo no coração, e mesmo se esse ser ele chega a ser envolvido pela ilusão, pela Maia, porque ela é tão poderosa e nós somos tão frágeis, tão pequenininhos, e esse ser ele vai desviar do caminho e vai tipo fazer assim coisas que talvez não deveriam fazer, não deveria fazer, ele sai do caminho do Dharma, da retidão, mas esse ser ele não, um momento ou outro, o Senhor Supremo ele vai trazer ele de volta, porque ele se diz assim que os sábios dizem que mesmo se uma vez você ouve o Mahamantra e você canta ele sinceramente, ou você lê o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, você ouve sinceramente falar do Senhor Supremo, isso fica gravado tão profundamente, cria samskaras. Samskara, a palavra samskara quer dizer uma impressão digital na consciência. Então, nós devemos, para nossa meta de liberação, a gente tem que criar samskaras de liberação. Até agora, a gente criou samskaras de samsara. Samskara de samsara. São os samskaras que nos trazem de volta a ser almas condicionadas, vida após vida. E é o quê? Os desejos egocêntricos, avaros, a inveja, e de querer explorar toda essa manifestação só para nosso prazer egoísta e narcisista. Esses são os samskaras do samsara, né? Mas a gente tem que substituir eles por samskaras que vão nos ajudar a sair do samsara. E a única coisa, o único tipo de samskara que pode te tirar, te levar para essa meta última de sair do samsara definitivamente, é criar impressões digitais, impressões que tem a ver com a transcendência. É a única coisa. Porque o resto tem a ver com o samsara. Você pode estar situada no modo da bondade, ser uma pessoa boa, mesmo vegetariana, viver no campo, cultivar orgânico, tudo isso, mas se você não põe no meio o interesse de entender o Supremo, a fonte original de tudo, você continua no samsara, você vai nascer em umas condições mais elevadas, né? Talvez você nasça um nascimento rico, inteligente, bela, com muitas facilidades materiais, mas você vai continuar, porque o modo da bondade ainda é um modo condicionado, e ainda não é assim, o que nutre realmente a alma profundamente. Então, o único que vai te levar para a meta última de sair do samsara é se conectar com tudo que tem a ver com o Supremo. Então, por isso que o Srimad Bhagavatam é considerado uma literatura que ela é transcendental, porque os Vedas, como eu disse no começo, eles tratam de tudo, todo tipo de conhecimento desse mundo, os Vedas eles têm.
Mas o Srimad Bhagavatam, ou Bhagavat Purana, Bhagavan é um dos nomes de Vishnu. Bhagavan, aquele que possui todas as opulências. Então, é a única literatura que é totalmente transcendental e fala somente das atividades transcendentais sobre o Senhor Supremo e suas expansões. E também o Mahamantra, que é o presente que nos foi dado por Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos atrás, na Bengala, que é o meio de realização espiritual, o único que te leva realmente a te conectar com o Supremo como uma pessoa, como ele é realmente, a pessoa Deus, não as suas energias. As energias de Deus, nós temos há muitos caminhos que te levam a isso, mas se você quer realmente conhecer a pessoa que está por trás dessas energias, que só tem uma pessoa, assim, uma pessoa, nós podemos falar de uma pessoa. Então, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É uma arma poderosíssima, que pode te dar muita força. Você canta concentrada, como uma yoga, é uma técnica de meditação, né? É um remédio. E você se absorve plenamente nessa meditação, sem se deixar levar pela mente, pelas dualidades. Então, você vai avançar muito rápido nesse caminho. Então, são duas ferramentas potentes que nós temos, o cantar do Mahamantra e o estudo do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita, que é a prerrogativa antes do Srimad Bhagavatam, e o Srimad Bhagavatam, que te leva realmente a uma revolução espiritual. Tanto é que está previsto no Srimad Bhagavatam que esse livro ele vai trazer uma revolução espiritual na sociedade, entre os seres inteligentes que pensam, porque quando você estuda o Srimad Bhagavatam, você não pode permanecer a mesma pessoa. Ele te leva a uma transformação profunda, queira ou não. Se você é realmente séria no que você está procurando, então o Srimad Bhagavatam ele vai te transformar. É um poderoso meio de tratamento, né, para sair de nossa loucura, de nossa fraqueza, de nossa mediocridade, de nossa depressão e tristeza e angústia e ansiedade e todas essas emoções que cobrem a força, a luz de quem realmente nós somos. Então nós temos que lutar por isso, lutar por essa força, lutar por essa luz, lutar por essa sabedoria, porque a vida passa muito rápido. A gente pode dizer que nós temos só uma vida, porque a gente tem certeza dessa, pelo menos, né? A gente está aqui nessa, as outras a gente não sabe. Mas então a gente tem que lutar com todas as nossas forças. Se você se ama, realmente, se você ama aqueles que estão em volta de você, então lute todo dia para ser feliz, para ser forte, e para transcender essa dualidade que nos derruba o tempo todo, que nos faz duvidar, ficar ansiosa, ficar com medo, ficar depressiva. Essas são as nuvens da mente, não somos nós. A alma, o Atma, ela brilha como 10.000 sóis, está descrito pelos sábios no Srimad Bhagavatam. Então, sejamos fortes e sejamos, né, assim, lutar realmente pelo que a gente acredita. Se você acredita que você tem o direito de nascimento, de ser feliz e de ser realizada, e de ser uma alma iluminada, cheia de vitalidade, cheia de felicidade, para transbordar em volta de você, então vai na luta, porque você vai conseguir. É a meta de toda, como se diz, é a herança que a gente recebe, toda alma tem direito a se autorrealizar nessa vida e se libertar e despertar na transcendência. É o direito de nascimento de qualquer alma, fora de religião, de raça, de sexo, de nacionalidade, de qualquer coisa. É o direito da alma. E isso é um decreto que foi dado pelo Senhor Supremo. Não somos nós que inventamos, mas isso daí sai da boca do Supremo.
Então, não duvidemos e, né? Você quer saber como é o mel, você tem que entrar dentro e experimentar o mel. Se você só ficar fora olhando, aí você não vai saber o que que é, né? Então, vamos experimentar o mel transcendental dos pés de lótus do Senhor Supremo, esse ser maravilhoso que está aí só nos esperando para a gente chegar e dançar com ele a dança da eternidade, da felicidade, da paz, da bem-aventurança. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat. Hare Krishna.